Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão Especial de Moradia Adequada debate a remoção de famílias da comunidade Eternite em Guadalupe. O Rio de Janeiro, historicamente, é uma cidade que tenta higienizar algumas áreas, né? E que compreende que os pobres, né, não têm direito à moradia. Rio aumenta o número de eventos para atrair mais turistas à cidade. E a maior livraria flutuante do mundo abre as portas ao público no Pier Mauá. É um lugar bem aconchegante para a família, para as pessoas de todas as idades. É uma coisa bem interessante porque poucos brasileiros já subiram a bordo de um navio, muito menos uma livraria flutuante. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Moradores da comunidade Eternite, em Guadalupe, querem uma solução para o drama de 10 famílias assentadas em um terreno onde estão previstas obras da Transbrasil. 40 anos. Esse é o tempo que alguns moradores da comunidade vivem no local. São cerca de 10 famílias que brigam na justiça com a prefeitura pelo direito de ter moradia adequada. Em 2017, a Defensoria Pública concedeu aos moradores um documento de uso capião do terreno. O lugar fica numa área onde estão previstas obras da Transbrasil. Segundo os moradores, a oferta da prefeitura é inviável porque não leva em consideração o valor dos imóveis. A prefeitura ofereceu uma indenização no valor de cerca de até R$20 mil para que as famílias deixem suas casas. Outra proposta é para que as famílias sejam reassentadas em um outro terreno, também foi recusada por se tratar de um lugar dominado pelo tráfico de drogas. O que a gente quer que, de fato, o juiz mande um representante para estar fazendo, porque quando foi feito também a medição da nossa comunidade, nós estávamos presentes e vimos os engenheiros e os como é que eu posso dizer? Nós vimos os engenheiros e os auxiliares medindo também de uma forma bem correta aquela comunidade. E nós não vimos os representantes da prefeitura em nenhum momento medindo, pelo contrário. Uma das representantes dos moradores da comunidade Eternite, Andréia Cristina Tavares da Silva, criticou a prefeitura que não consultou as famílias sobre o processo de remoção. Moradores contam que apenas foram avisados que teriam que deixar seus imóveis em 45 dias no máximo. E agora o processo de remoção dos moradores da comunidade da Eternite chegou a um impasse. A prefeitura notificou os moradores porque estão assentados numa área pública. Mas segundo um levantamento do terreno feito pelos engenheiros da Defensoria Pública, diz que os moradores construíram suas casas numa área particular. O processo que a gente veio discutir aqui hoje sobre a retirada deles é um processo de 2019, que foi feito posteriormente a essas 2 ações de uso capião, e é nesse processo que foi autorizada a retirada das 10 casas, condicionada ao reassentamento, e também a desembargadora deixa claro que a gente vai poder continuar discutindo no processo o direito à indenização que a Defensoria afirma que eles têm. A audiência pública hoje aqui teve por finalidade abrir mais uma frente
de diálogo entre as duas partes. Né? O processo judicial vai continuar, mas a gente está aberto também, acredito que a Prefeitura também esteja, a uma negociação administrativa que seja mais célere e atenda melhor ao interesse de ambas as partes. A gente foi reduzindo, para reduzir a quantidade de desapropriação, para reduzir as famílias em detrimento do próprio traçado da via. Nós mudamos o projeto, um projeto que já é pronto desde 2013, para que o impacto nas famílias fosse reduzido. Para que, e desde o início, a observância é que a gente só entrasse dentro do plano de alinhamento da Avenida Brasil, que é o PA 01DR, que é o PA que vem orientando desde a Avenida das Bandeiras, 1939. A gente vem seguindo o mesmo PA. Então, foi tomado esse cuidado, vereador, para que a gente reduzisse e atingisse bem menos famílias. O presidente da Comissão Especial de Moradia Adequada, vereador Raymond, disse que todo cidadão tem direito à moradia garantida pela Constituição. Você sabe que o Rio de Janeiro, historicamente, é uma cidade que tenta higienizar algumas áreas, né? E que compreende que os pobres, né, não têm direito à moradia. O Rio de Janeiro, historicamente, tem rompido com o artigo 6º da Constituição, que diz que a moradia adequada e digna é direito de todo cidadão. E aí, quando na periferia, que é o caso da Eternit, que fica ali em Guadalupe, quando ainda o povo periferizado, a prefeitura entende que tem que fazer alguma obra que é para a melhoria da cidade e ninguém está questionando isso, esse povo novamente é retirado. E aí a questão da Eternit não é questão de que eles não querem sair ou que eles não aceitam sair. Né? A questão é outra. A questão é que se a prefeitura compreende que ali tem uma área que é de interesse público, e a gente sabe que o interesse público ele está acima do interesse privado. Nós sabemos disso, o povo sabe disso, a gente não esconde isso das pessoas, a gente não vende essas ilusões. Se o poder público tem necessidade para a construção da obra da Transbrasil, as pessoas têm que ser retiradas mesmo. Só que não podem ser retiradas com uma mão à frente e outra atrás. Só que não podem ser retiradas sem uma indenização justa. Comissão especial promove debate público para discutir legislação de licenciamento de mesas e cadeiras em áreas públicas para bares e restaurantes. O cumprimento da lei que assegura o recebimento de correspondência por todos os moradores da cidade é tema de reunião na Câmara do Rio. CPI das enchentes recebe secretário municipal de Infraestrutura e Habitação. E na sessão Vereador Responde, o parlamentar Inaldo Silva fala sobre a lei que cria o cadastro para bloqueio de ligações de telemarketing. O bairro de Copacabana voltou a ser palco de uma operação do programa Resgate Solidário. O projeto visa acolher e encaminhar pessoas em situação de rua para hospitais e abrigos. Agentes e técnicos realizaram 13 atendimentos à população em situação de rua em Copacabana e prenderam uma pessoa que tinha mandado de prisão em aberto. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a operação teve apoio operacional da Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas e Guarda Municipal. Eles percorreram as principais ruas e avenidas do bairro, abordando pessoas em situação de rua. Agora as pessoas não ficarão mais nas ruas, drogados, crack, maconha, cocaína, álcool, não ficarão mais. Porque a prefeitura, com essa missão que o prefeito nos determinou, vai retirar as pessoas, vai encaminhar ou para o hospital e em seguida para as comunidades terapêuticas. Ou seja, daqui a mais alguns meses, é pretensão nossa que as ruas não sejam mais usadas, sejam um palco para as pessoas, seres humanos dormirem, né? Usarem drogas e incomodarem também as pessoas que moram ou que trabalham nesses locais. Participaram da operação técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e integrantes da Superintendência da Zona Sul, Rio Mais Seguro, Conlurb e polícias civil e militar. Segundo a Prefeitura, o Rio é a primeira cidade do país a adotar medidas desse tipo de acolhimento, respaldado pela Lei 13.840 de junho de 2019 do Governo Federal, que também trata da prestação de socorro desse tipo. E você vai ver no próximo bloco, mais de 5.000 livros a bordo de um navio. É a maior livraria flutuante do mundo que atracou no Pier Mauá.
Veja no próximo Rio TV Debate quais os rumos do Carnaval Carioca. Teremos mesmo a Cidade do Samba 2 e o anunciado Carnaval Fora de Época? Com a gente aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto estarão o secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Wallace Palhares, e o vice-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, Hélio José Alves Júnior. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. Estamos de volta agora para falar sobre turismo. Aumentou o número de eventos programados para este ano na cidade com o objetivo de atrair mais visitantes. Um exemplo disso é o mês de setembro, que está com a agenda cheia. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Felipe Campelo, diretor do Rio Convention Bureau. Felipe, obrigada pela presença. E eu gostaria de começar perguntando qual a diferença entre os eventos desse ano para os dos anos anteriores. Bom, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema, turismo, tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. A diferença é que nós tivemos um período menor de eventos na cidade, porque a gente estava nas vésperas das Olimpíadas, então tem uma cidade que está em obra, é mais difícil de você programar eventos para como se fosse uma casa. Quando você está com a casa em obra, você geralmente não recebe seus visitantes. Quando termina a obra, a casa fica pronta. Então, você tem uma hotelaria renovada, com espaço para eventos, os espaços de eventos da cidade também renovados, né? Como a Marina da Glória, o Pier Mauá, o Rio Centro também já tem um outro pavilhão. Tem os novos grandes hotéis da cidade que têm espaço para eventos. Isso acaba aumentando o número de espaços e, consequentemente, o número de eventos na cidade. Agora, como prolongar a estadia tanto dos turistas quanto dos visitantes aqui na cidade em períodos de grandes eventos, como o Rock in Rio, por exemplo, Felipe? Existe um conceito hoje chamado pleasure, que a gente fala que é business plus pleasure, né? Lazer com negócios. A gente já trabalhou, inclusive, em alguns eventos esse ano aqui, a oferta da cidade fora do período do congresso. O que quer dizer isso? Um congresso que vai acontecer de segunda a quarta, nós incentivamos as pessoas a chegarem no final de semana e curtir um pouco da cidade. Então, elas acabam que, com esses eventos paralelos, às vezes até eventos do próprio oficiais do Congresso, vira um espaço de networking, né? E ao mesmo tempo as pessoas consomem a cadeia produtiva do Rio de Janeiro, como parques, restaurantes e atrativos turísticos, outros espaços importantes também para movimentar a questão de renda da cidade. Agora, existe alguma estratégia do Rio CVB tanto para os hotéis, quanto para os albergues, quanto para as pousadas durante esse período, de todos esses hotéis, enfim, espalhados pela cidade, Felipe? Existe. O Rio de Janeiro funciona hoje muito bem entre o período mais ou menos de novembro a março, que é o período nosso de alta. Então, nós trabalhamos intensamente na captação de eventos, entre abril e final de outubro. Obviamente, quem quer fazer um evento na cidade nesse período é sempre muito bem-vindo, né? Mas a gente tem uma equipe dentro do Rio Convention Bureau, que ela busca, né? São 16 etapas para uma captação de evento. Então, é difícil explicar um pouco, mas você tem a prospecção. O que é a prospecção? Você identifica um evento que pode vir para o Rio de Janeiro ou para a América do Sul, a gente disputa geralmente por continente. A partir a gente faz um primeiro contato, o organizador se coloca, fala que o Rio de Janeiro pode ser sim um candidato. Nós preparamos um bid book, vídeo, campanhas. Às vezes temos que ir nos eventos para colocar o Rio de Janeiro. E esses eventos às vezes duram 8 anos, essas etapas. Então a gente tem evento hoje captado para 2027. Felipe, a importância do turismo receptivo. Hoje o Rio de Janeiro ele recebe cerca de 7,2 milhões de turistas na cidade do Rio. Especificamente na cidade, entre mais ou menos 1,6, 1,7 de estrangeiros, né? Isso equivale, uma ordem de grandeza de 14 bilhões de reais investidos na economia. É uma economia muito forte. Isso eu estou falando nas despesas diretas, né? Então, você está falando de meios de hospedagens, alimentação, transporte no destino, atrativos, compras, entre outros. Nós temos hoje uma capacidade de carga gigantesca do que nós tínhamos, pronto. Temos novos atrativos na cidade, uma cidade nova, né? Temos todo o aparato que você não precisa de nenhum investimento
na infraestrutura. O que a gente precisa hoje, de fato, é investimento em promoção e trazer mais eventos para a cidade para encher essa cadeia produtiva e deixar mais de 14 bilhões. Qual o ponto turístico da cidade mais visitado? O Cristo. Sem dúvida. Sem dúvida. O Cristo, ele é o campeão, ele não é de hoje, ele é campeão. Cristo é a 7ª maravilha do mundo. Eu acho que a gente precisa melhorar o diálogo com o ICMBio. Vou até fazer uma brincadeira. É um pecado não abrir o Cristo à noite, porque é um entardecer de um dos mais bonitos do mundo. É uma experiência única. E tem hoje uma questão do trem, das vans só poderem funcionar até um determinado horário. Isso para a gente perde um pouco o produto, né? O produto poderia estar recebendo mais gente num horário extra ali. Inclusive para grupos de eventos, você vê uma pessoa que vem para a cidade fazer um congresso, ou fazer um turista corporativo, que está ali embaixo do Cristo, fez a reunião toda dele olhando para o Cristo, e ele que infelizmente só sai 6 horas da reunião dele, ele poderia à noite visitar o Cristo antes de voltar para a origem dele. Então, o Cristo hoje é o atrativo, não é de hoje, ele vem ao longo dos anos sendo o principal atrativo mais visitado da cidade do Rio de Janeiro. Mas a cidade, ela vive um pós-Olimpíadas muito interessante, porque a gente diversificou muito o produto do Rio de Janeiro. Você tem um centro, um Boulevard Olímpico completamente diferente, hoje com um museu, que é o Museu da Manhã, conhecido no mundo inteiro. Você tem ali, na frente dele, o mar. Você tem um aquário que já passou de mais de 2 milhões de visitantes. O Museu da Manhã também já passou milhões de visitantes. Que é um chamariz para turistas. Cidade do Samba, que agora você tem o Carnaval Experience, que era uma demanda muito grande dos nossos operadores em relação a isso, de ter uma experiência de carnaval ao longo de todo o ano, não só naquele período pontual. Então, e você está chegando aí a Roda Gigante, né? Então você Qual a expectativa? E qual o trabalho que vocês estão fazendo para vai ter turista também, como qualquer outro ponto turístico do mundo todo querendo visitar e interessado em conhecer? Eu acho que vai Qual a expectativa de vocês, Eu acho que vai ser um Felipe? sucesso, porque o Porto, a aposta no Porto se concretizou como um sucesso. Você tem hoje, entre os 6 mais atrativos visitados da cidade do Rio de Janeiro, 2 estão no Porto. Um em cada extremo, e a Roda Gigante vai estar ao lado de um. Então, complementar, e essa questão da diversificação de produto, para a gente é muito importante por N motivos. Um deles, quem conhece o Rio de Janeiro, conhecia o Rio de Janeiro antes das Olimpíadas. Agora nós temos um novo Rio de Janeiro, então isso faz com que a pessoa volte para o Rio de Janeiro, né? Então essa já é uma importância de você estar sempre renovando o calendário de eventos com novos produtos para atrair aquela pessoa que já conhece o Rio de Janeiro. E a segunda, mesmo a pessoa que visita o Rio de Janeiro, como eu falei, que era concentrado em 3, 4 dias, ele consegue se vender por mais dias porque você tem mais coisa para fazer. Então aquilo que eu estou falando, se você aumenta um dia, é um dia de hotel a mais, é um dia de restaurante a mais, é um dia de outros produtos sendo consumidos a mais. Quando você soma os 7 milhões, 7,2 milhões de turistas aqui, se todos eles ficarem um dia a mais, né, que é uma média nossa de 4, 5 dias, é 1/5 a mais desse impacto financeiro na cidade do Rio. Que representa muito. Muito. E nesse momento, mais ainda. Felipe, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. E a maior livraria flutuante do mundo abriu as portas ao público nesta quinta-feira, no pier da Praça Mauá. O prefeito Marcelo Crivella participou da inauguração e a repórter Mariana Rosadas acompanhou. Depois da polêmica envolvendo a censura de livros com temática LGBTQ+, na Bienal, o prefeito Marcelo Crivella compareceu à cerimônia de abertura da maior livraria flutuante do mundo, que fica atracada no Rio de Janeiro até 6 de outubro. O navio Logos Hope, coordenado por uma ONG alemã cristã, oferece publicações a preços acessíveis como parte de uma missão humanitária. O Rio de Janeiro tem imensa honra de estar recebendo o Logos Hope. É um navio que traz uma tripulação de 400 pessoas de 60 países diferentes do mundo. Eles vão recepcionar todos os cariocas que vierem aqui, inclusive os estudantes, milhares virão todos os dias, mas eles também vão conhecer nossas cidades. São cerca de 5.000 títulos, a maior parte de literatura evangélica e infantil. Aos 19 anos, Mateus é um dos voluntários que integra a tripulação. Há 7 meses, ele trabalha como marinheiro no convés e é o responsável pela manutenção externa do navio. Eu ouvi falar do navio através do meu pai. Ele foi tripulante
a bordo de um dos irmãos, o Logos 2, em 1991. E eu cresci minha vida toda escutando essas histórias dele viajando, dele estar a bordo com pessoas do mundo todo e ajudando as pessoas. E no meu último ano de escola, eu tive que decidir o que eu queria fazer da vida, o que eu queria seguir de carreira, o que eu queria estudar, onde eu queria estudar, e eu não tinha certeza de nada. Porém, eu tenho uma paixão bem grande de ajudar as pessoas e de viajar e conhecer o mundo e conhecer culturas novas e pessoas diferentes. A loja de livros a bordo já esteve na Cidade Maravilhosa em ocasiões anteriores. A última vez que a livraria flutuante esteve no Rio de Janeiro foi no ano de 1991, mas naquela época a zona portuária ainda não era assim. Por isso, a expectativa para receber o público carioca é a melhor possível. Além da livraria, a embarcação oferece atrações culturais e um tour guiado com vagas limitadas, onde é possível conhecer as outras instalações do navio. O passeio custa R$ 15 e R$ 5 para crianças de até 12 anos. A venda dos ingressos só é feita a bordo e no mesmo dia da visita. É um lugar bem aconchegante para a família, para as pessoas de todas as idades. É uma coisa bem interessante porque poucos brasileiros já subiram a bordo de um navio, muito menos uma livraria flutuante. E aí quando as pessoas vêm e conhecem os tripulantes de países diferentes, eles ficam super felizes e tentam engajar e procurar uma conversa, tudo. Porque não é todo dia que você conhece alguém da Ásia, ou da Europa, ou da África, aqui do lado. Então, é bem bacana. Vale lembrar que a biblioteca flutuante fica atracada no pier da Praça Mauá até o dia 6 de outubro. Os ingressos custam R$ 5. Crianças, pessoas com mais de 60 anos e professores não pagam entrada. E não há tempo limite para as visitas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.